E é importante você ter trazido o Supremo Tribunal Federal, porque a gente está falando, claro, né, das alianças aqui, das articulações políticas, muito dessa relação executivo-legislativo, seja lá quem for o presidente, mas claro que a relação com o judiciário e toda a questão envolvendo corrupção, investigações, que também parece ser um ponto aí a surgir no debate desta campanha, isso vai ser importante. E isso conecta um pouco com a tela que a gente vai mostrar agora, porque a gente tem falado muito em polarização na política brasileira, mas talvez a palavra mais citada neste período de convenções seja neutralidade. Nossa próxima tela vai te mostrar isso concretamente e como isso revela uma nova estratégia dos principais partidos políticos em relação a 2022, quando todos, com perdão do trocadilho aqui, tomaram algum partido, pelo menos no primeiro turno. Tinham um candidato ou apoiavam um candidato. Vamos acompanhar comigo aqui. O União Brasil, que em 2022 lançou como candidata a senadora Soraya Tronic, que hoje migrou para o PSB, está neutro. Foi um dos primeiros partidos a se colocar na neutralidade, assim como progressistas, que lá em 2022, até pela participação no governo Bolsonaro, apoiou a reeleição de Jair Bolsonaro. O MDB, que também lançou candidata, também a então senadora Simone Tebet, que também migrou para o PSB agora, vai seguir neutro, também já apontou essa posição. Republicanos, que a gente trouxe hoje a confirmação oficial de que vai ficar neutro, havia apoiado Jair Bolsonaro. O Podemos está caminhando para ficar neutro, estava na coligação de Simone Tebet, que tinha como vice uma então tucana, a senadora Mara Gabrilli. Já havia a Federação PSDB Cidadania, eles apoiaram a candidata do MDB e agora também se declararam neutros. Todo mundo ficando nessa situação de neutralidade, embora lá em 2022 tenham tomado no primeiro turno algum posicionamento. O único que fez o caminho oposto das maiores siglas foi o PDT, que tinha candidato próprio e agora resolveu apoiar a candidatura de Lula. E aí, vou inverter a ordem e retomar contigo, Caio, porque eu acho que isso aqui tem dois pontos importantes para a gente olhar. Primeiro, toda a questão que vocês colocaram já de perspectiva de poder, né, está difícil de fazer aposta em uma clara, né, em uma das candidaturas, a despeito de um certo favoritismo do presidente Lula apontado pelas pesquisas, ainda tem jogo a ser jogado. Mas aí conecta com um ponto, Caio, que você estava trazendo, inclusive que tem a ver com a apuração que você acabou de trazer no site da CNN. O quanto a questão da corrupção, as investigações de caso Master, investigações do INSS, agora investigações sobre o filho do presidente Lula, Lulinha, sobre a amiga do Lulinha, isso também pode dar um tom. E aí, nessa situação, esses partidos do Centrão não caminharam com Flávio Bolsonaro, como seria o esperado de uma boa parte deles, porque estiveram com Jair Bolsonaro. Mas tampouco vão já apostar as fichas no governo, porque sabem que é um governo com dificuldades de aprovação, com a imagem de aprovação e desaprovação ali sempre batendo quase num saldo zero, e sabe-se lá o que podem avançar nessas investigações de corrupção batendo as portas do Palácio do Planalto. Essa eleição, eu considero ela vai para o segundo turno e ela vai ser definida ali nas duas últimas semanas, entre primeiro e segundo turno, obviamente, né? Que vai ser decidida ali, mas eu digo, o grau de imprevisibilidade vai acompanhar essa eleição até 15, 20, 25 de outubro. O segundo turno é 29, né, Yuri? Acho que é 29 de 25, outubro. 25, obrigado. Dia 4 de outubro, o primeiro turno, então, 3 semanas depois. O fato do Centrão resistir ao Flávio, acho que tem, obviamente, claramente, como a Jussara colocou bem, o foco no Congresso, porque o Congresso hoje é um poder mais forte do que o Palácio do Planalto, porque tem o poder de agenda e controla os recursos federais, principalmente por meio de emendas. Mas eu coloco a questão da corrupção como outro fator também. A gente tem informação de bastidor da forma como o Centrão evitou fortalecer a candidatura do Flávio Bolsonaro indicando uma vice justamente por medo de retaliação de setores da Polícia Federal e de setores do Supremo Tribunal Federal que enxergam essa eleição como crucial para a sobrevivência política deles, né? Na prática, se o Flávio Bolsonaro ganhar, vai indicar 4 ministros do Supremo. Se o Lula ganhar, vai indicar 4 ministros do Supremo. E isso tem potencial de desequilibrar o jogo de forças interno no Supremo Tribunal Federal. A questão da corrupção pegou o Flávio muito forte ali em maio, no Dark Horse. E agora a questão do Lulinha vem voltando com força há uma semana, e agora a gente confirmou uma informação que subiu primeiro pelo site do Poder 360, de que a Roberta Luxinger, que é a amiga do Lulinha, acho que aí eles estão mostrando, a apuração, a amiga do Lulinha fez pagamentos para o ex-chefe de gabinete do Lula, que é o Marcola, né? Marcola, a gente que cobre PT, conhece bem,
é simplesmente o principal assessor do Lula, o mais próximo, que digita no celular para ele e ficou como chefe de gabinete até agora, 21 de agosto. E a informação que a gente tem é de que justamente a saída do Marcola no dia 21 de julho foi motivada por essa informação que o governo teria tido já. Então o governo se vacina, Marcola sai, vai para a campanha do Lula, mas já circulava muito em Brasília a informação de que ele saiu, não porque ele ia para a campanha do Lula, mas de que ele saiu justamente porque ele recebeu recursos da amiga do Lulinha. Também a gente tem informação que o Palácio do Planalto deve divulgar uma nota confirmando essa história, revelada primeiro pelo site nossos colegas jornalistas do Poder 360. A gente estava tentando confirmar, conseguimos no final do WW confirmar, com gente ligada à investigação. E agora, amanhã deve ser um dia que isso deve pautar, porque o Marcola é uma peça-chave. Sim. Assim, ele é há 10 anos, talvez. Ele é quem leva o telefone para o presidente. O Lula não tem celular, é o Marcola que sempre levava, ele que fazia interlocução total com o presidente. Diversas das nossas fontes do PT falam que quando querem falar com Lula, ligam para o Marcola. E ele estava, em tese, na campanha. Quando ele se deslocou, o argumento do PT, da pré-campanha, foi esse: ele está deixando o governo para fazer as agendas do Lula no partido, para justamente fazer essa conexão. Fica na campanha? Não sei, vamos saber disso amanhã. Exatamente. E a gente já tem informação também que o PL vai entrar com uma representação justamente para questionar, porque querem chegar. É o caso fraudes do INSS chegando no Palácio do Planalto, né? É isso que a gente está vivenciando agora ao vivo. Agora o desdobramento que isso vai ter a ver. Eu chamo a atenção, Caio e Yuri, também para, claro, os partidos não querem se aproximar ou ter que dar explicação para uma eventual aliança com alguém que está ali indicado para o caso do Master. Mas o Centrão, se a gente olhar para o começo dessas investigações, tem muitos integrantes que foram apontados como quem estava ali num contato muito mais próximo com Daniel Workar. Vamos lembrar de Ciro Nogueira, né, ali no começo, e as fotos que foram reveladas posteriormente. Então, tem um Centrão recuado, olhando para si próprio, tentando se proteger, né, numa investigação que a gente não sabe para que rumo vai e quem vai apontar. E tem um Centrão também olhando para, se fizer uma aliança com Lula ou com Bolsonaro, como pode ser contaminado em relação a isso. Um outro ponto também que colocam as lideranças partidárias, como o desenho para a Câmara e para o Senado, são fundamentais nesse cálculo político, né? Se colocar como neutro, né, preferir a neutralidade, tem a ver com o olhar para as cadeiras do Congresso Nacional, que representa uma força muito considerável no orçamento, ainda que a gente tenha uma cruzada contra as emendas parlamentares, elas estão ali sendo ampliadas a cada orçamento aprovado anualmente, e isso faz muita diferença. Tem quem diga, entre as lideranças partidárias, que essa disputa por uma cadeira na Câmara e no Senado é muito mais ampla do que para um governo, especificamente em 2026. Então, tem a ver com isso também, de um Centrão que está olhando para esse cenário, de ter mais poder no Congresso Nacional e, eventualmente, mais acesso às emendas parlamentares, mas também um Centrão recuado do meio do ano passado para cá por conta do avanço do caso Master. Tem só um aspecto que não pode ser ignorado também, que é uma vitória política para o presidente Lula. O governo trabalhou por essa neutralidade e quem fica neutro no primeiro turno se cacifa para ocupar os melhores espaços no governo que vencer a eleição. No caso, o Centrão aparentemente vê mais expectativa de poder no Lula do que no Flávio. Então, isso já é um desenho inicial para quando acabar a eleição, vamos ocupar esse ministério. Ouvindo vocês aqui, eu me lembrei de uma história que me contaram, um interlocutor de Ciro Nogueira, lá em 2018. Ciro Nogueira foi o ano que ele foi eleito senador a primeira vez, e naquela eleição ele estava aliado com o PT, lá no estado do Piauí, um dos estados em que Lula e o petismo é mais forte, mesmo naquela época de baixa do petismo, né? E aí esse interlocutor foi falar com o Ciro Nogueira e falou: mas, bom, senador, e agora postamos no cavalo errado, o que fazemos? A resposta dele: fazemos o que sempre fazemos, vamos apoiar o governo. E batata, né? Não só apoiou, como ele ainda foi ministro do governo que havia acabado de ser eleito, que era de Jair Bolsonaro, né? Jussara, acho que já ouviu essa história também. Já. Ô, Yuri, e é engraçado que eu estava falando também com o interlocutor do Ciro Nogueira nessa semana passada, e ele falava: Jussara, depois de 4 anos, o Ciro Nogueira já pagou o seu pedágio. Ele foi ministro do Bolsonaro, da Casa Civil, ficou 4 anos distante, vai ficar neutro nessa eleição, ele está pronto para
pular no colo do Lula, se o Lula for reeleito. Então, esse é um ponto que chama bastante atenção e os cálculos que já estão sendo feitos. Mas eu queria trazer também outra memória, que como a política ela é dinâmica e quanto à questão das emendas também muda totalmente esse jogo. Vamos lembrar de 2018, quando começa a onda bolsonarista, que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito ali sem nenhuma coligação. Na época, na convenção do partido de Bolsonaro na época, o general Heleno gritou: se pegar, pega Centrão, não sobra nenhum, meu irmão. Quando em 2022, o então presidente Jair Bolsonaro precisa se agarrar ao Centrão, então coloca no governo e na sua campanha de reeleição republicanos e progressistas, e agora está lá Flávio pedindo, insistindo até o último minuto esse apoio de progressistas e republicanos que ele ouviu, esse não. Então, curiosa a dinâmica também de como o Centrão se movimentou desde do advento de Bolsonaro em 2018, a eleição dele, quando ele perde a eleição em 2022 e agora quando Flávio Bolsonaro tentará ficar com o espólio do pai. Isabel Mega, mais algum ponto a colocar aqui nessa página da nossa conversa aqui? Eu queria só lembrar que Ciro Nogueira, lá no Piauí, ele vem tentando construir algum tipo de pacto de não agressão entre seus opositores no Piauí, para tentar se manter como senador depois da eleição em outubro. E diante desse cenário macro de neutralidade do Centrão, isso foi muito falado novamente. Aí eu fui bater lá no Piauí, conversar com algumas fontes petistas do Piauí para entender se isso está valendo mesmo, se vai atingir figuras como Ciro Nogueira, essa neutralidade de deixar a campanha dele correr sem um ficar atacando o outro. Mas a resposta que eu tive é que eles não pretendem facilitar para Ciro Nogueira. Então tem que ver se eles vão seguir com essa toada de comportamento e a depender do resultado das eleições, se eventualmente Lula é eleito, e Ciro não é, como é que fica, ou Ciro é eleito, como é que fica esse comportamento, como é que fica essa relação? Porque ele é um simbolismo do Centrão, um dos maiores caciques do Centrão e que mostra muito aquilo que a gente chama de fisiologia do Centrão. É um pragmatismo, um cálculo mesmo do Centrão sendo Centrão, analisando a situação e se colocando numa posição de estar confortavelmente para negociar com quem ganhar a eleição. A posição de neutralidade dá também essa margem, ainda que alguns possam ser preteridos, dependendo do time com que deram sinalizações políticas nas eleições. E, de novo, todo esse contexto tem muito a ver não só com essa relação executivo-legislativo, mas a relação Legislativo, Congresso Nacional, partidos com o Supremo, com o Judiciário, com tantas investigações, A gente está falando aqui um pouco de Ciro Nogueira, mas basta lembrar a situação de Jacques Wagner, com a eleição também ao Senado ali na Bahia, a ver se isso vai ter algum tipo de impacto lá ou não.